Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Eu queria aqui aguardar só um minutinho, que parece que a pastora Vanessa está entrando. Só mais um momentinho. Só um momentinho que ela não está conseguindo entrar. Só um minutinho. Mi, enquanto isso, você pode orar? Posso sim, vamos orar. Amém. Senhor Deus, soberano eterno Pai, Deus onisciente, Deus onipotente, Pai, Tu és o alfa, Deus, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Deus, Tu és o fim. Neste momento, Senhor, apresentamos, Senhor Jesus, esse trabalho nas Suas mãos, que o Senhor tome à frente, no controle, Pai, que o Senhor venha usar a instrumentalidade da Tua serva, Pai, que o Senhor não venha falar aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, para entender a Tua palavra, que nós não venhamos simplesmente ser ouvinte, Pai, ajuda ser ouvinte, praticante e aplicar, Senhor, a sua palavra, Pai, em nome de Jesus, ser como aquele homem prudente que ouviu, mas praticou, Pai, e nos ajuda, eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Mais um minutinho que ela está tentando entrar, ela não está conseguindo, só um momentinho. Graça e paz, as mulheres que entraram agora, Deus abençoe. Ela, a pastora Vanessa, está tentando, mas eu acho que é a internet dela que não está, porque todo mundo já entrou. Eu até ia abrir outro link, mas pelo jeito não deve ser isso. Ela não está conseguindo entrar. Eu mandei o link para ela no particular dela já, Cris.
Ah, agora ela conseguiu. Glória a Deus. Paz, pastora. Bom, tá sem áudio. Aí, glória a Deus. Ai, meu Deus. Não. Agora que minha nora conseguiu. Ai, que bom. Glória a Deus. Paz, irmãs. Paz, glória a Deus. Tudo bem. A Mija até orou e o louvor também passou. Se quiser já começar, Tá bom, então. tá bom? Tá. Obrigada, viu, por ter aceito o convite da Cris. Deus abençoe. Eu sou sempre grata ao Senhor, né? Pelas oportunidades que Ele tem nos dado. Pela Amém. oportunidade que sempre as irmãs têm tido, né, em confiar na gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falando com o Senhor, né? E Deus me deu essa palavra nessa manhã, que é 2 Reis 4:8. É uma palavra bem conhecida. E aí eu já vou estar trazendo a palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo alguns versos aqui, né? 2 Reis 4, a partir do verso 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E disse ela a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma candeeira. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama essa sunamita. E chamou a ele. Ela se pôs diante dele, porque ele dissera: Dize-lhe, eis que nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de haver por ti, haverá alguma coisa de se falar por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Aqui é uma palavra bem conhecida nessa manhã, que fala sobre Eliseu e a sunamita. A sunamita, creio eu, que era uma mulher de Deus e que tinha a visão de Deus, né? Porque ali ela já vendo aquele homem passar, ela já disse que o homem era um santo homem de Deus. E ali ela queria fazer algo por ele, né? Não esperando receber nada em troca, né? Mas ela queria fazer algo para abençoar o homem de Deus. E ali ela, né, conversou com o marido e falou: Vamos fazer um quarto, um cômodo, né? Como ela era rica, tinha muito dinheiro, tinha uma situação muito boa, então ela falou: Vamos fazer um quarto e deixar aqui para toda vez que ele vir na cidade, ele poder ter um lugar para descansar, para repousar, né? E ali
quando ele recebeu essa bênção de ter esse lugar para ficar ali, daí ele perguntou, né, para o moço, ele falou, o que que essa mulher precisa, né? Porque essa mulher é tão abençoada, uma mulher de Deus tão abençoada, que quer abençoar, né? Quis abençoar a gente, então, porque geralmente quando a gente faz uma bênção por alguém, né, a gente recebe aquela bênção, Deus faz multiplicar na nossa vida e a gente acaba recebendo de volta as bênçãos que a gente fez, né, na presença de Deus. E ali, como ela fez aquela bênção ali, e Deus foi lá e usou o servo dele, né, para falar para ela o que que ela precisava, né, o que que ela necessitava, porque na visão dele ela tinha dinheiro, tinha casa, tinha um marido, né, tinha uma vida estabilizada, mas ali faltava algo na vida dela, que era um filho, né, que ela não tinha aquele filho. Ela precisava que fosse completa na casa dela. E ali Deus foi e enviou a bênção que foi o filho dela, né? O marido dela já era de idade. E ali era algo, talvez era algo impossível dela gerar, né? Porque muitas das vezes o Senhor ele fecha a madre. Quando ele abre a madre, a pessoa é abençoada, tem muitos filhos, mas tem pessoas que Deus fecha a madre e aí a pessoa, né, às vezes não tem nenhum filho. E ali essa mulher ela não tinha nenhum filho. Tinha tudo e no mesmo tempo não tinha nada, né? E aquela mulher ali, ela foi abençoada pelo Senhor, através dela ter abençoado o servo do Senhor, né? Dela ter feito algo para aquele servo de Deus ali. Aí Deus foi lá e abençoou ela e deu para ela um filho, né? Dali 9 meses nasceu o filho dela, um menino. E ela teve esse filho e se alegrou muito, porque era algo que faltava na vida dela, né? E ali ela foi muito abençoada e teve filho e viveu por muito tempo, muitos anos. Ali continuou aquela vida e foi aquele menino foi crescendo, foi crescendo. E quando foi um determinado tempo, aquele menino ele ficou doente. Ele foi ali com o pai dele, no trabalho do pai dele, chegou ali e começou a passar mal, falou pro pai dele que estava com uma dor. Aí o pai dele foi, levou para casa o menino. Quando chegou em casa, o menino, aí o pai entregou para a mãe, né? O pai foi e entregou o filho para a mãe. Aí a mãe foi, colocou na cama, no quarto onde que o homem de Deus ficava, né? Porque ali ela sabia que ali tinha a presença de Deus naquele quarto, naquele cômodo da casa dela ali tinha a presença de Deus. E ali ela foi e colocou aquele menino ali naquele quarto, naquela cama, que era a cama que o santo homem de Deus dormia, né? E ali ela foi e falou pro marido dela. Quando ela foi sair, o marido dela, ela falou pro marido, o marido perguntou para ela, tá tudo bem? Ela falou, tá. Ela falou, tá tudo bem. Olha a situação que essa mulher estava passando. Olha a dificuldade, o momento que ela estava passando ali. O filho dela estava morto. E por onde ela passava, as pessoas conversavam com ela. E ela foi atrás do homem de Deus. Saiu da casa dela, pegou um cavalo, porque era longe. E ali ela foi. E ela foi, e foi andando. E ali ela ia falando para as pessoas que estava tudo bem. Pessoas perguntavam para ela: como que você tá? Como tá seu marido? Como tá seu filho? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa mulher ela nos ensina algo tremendo nessa manhã. Que muitas das vezes a gente sai falando para todo mundo as situações da nossa vida. Momentos difíceis, de dificuldade, a gente sai falando para todo mundo, para um, para outro, achando que alguém vai nos ajudar, vai nos socorrer. E aquela mulher ela nos ensina algo tremendo. Independente da situação que nós estejamos passando, nós temos que falar que está tudo bem. Porque quem precisa saber da nossa situação não é o homem, não é a mulher, não é o nosso amigo, nosso vizinho. Não.
Quem precisa saber, nós temos que ir direto na pessoa certa. Não temos que falar para A, para B, para um e para outro. Mas temos que ir direto na pessoa certa. E ali ela foi. Ela foi atrás de quem poderia resolver o problema dela. Ela não saiu parando e falando para todo mundo o que estava acontecendo. Ah, meu filho morreu, meu filho morreu. Não. Ela foi direto. E quando chegou lá, no meio do caminho, ele já viu que ela estava vindo. E daí ela mandou que Eliasi fosse ali encontrar com ela. E daí ele falou para ela que tinha acontecido. Ela falou que estava tudo bem. Mas quando chegou diante do homem de Deus, ela falou: eu pedi algo, eu fiz algo, eu não, tipo assim, que ela não queria. Ela não queria o quê? Perder. Só que muitas das vezes nós vamos ter que perder algumas coisas na nossa vida. Muitas vezes vão acontecer situações na nossa vida em que nós vamos ter que perder. E ali ela quis falar para ele que ela não tinha pedido nada. E ele, agora ali ela estava sofrendo porque tinha perdido. E ele mandou que Eliasi fosse ali resolver aquela situação. Ele mandou, o profeta foi, mandou ele ir lá. Vai lá, ora pelo menino, faz o que precisa. E daí ele foi. Só que quando ele chegou lá, não aconteceu nada. Por quê? Porque não era para ele fazer. Não era para ele estar fazendo naquele momento. Era para quê? Para que todos vissem a glória de Deus sobre a vida daquela mulher. E ali ela foi embora, voltou para casa. E quando chegou lá, o menino estava morto ainda. Porque não era para ele orar pelo menino, mas sim o profeta, em quem ela tinha ido atrás. Ela tinha ido buscar nele. Ela tinha ido buscar em Deus. E aí ele chegou lá e falou para ele que não tinha acontecido nada, que o menino estava do mesmo jeito. Por quê? Porque o que é para você fazer, não adianta você mandar outra pessoa. O que é para eu e você fazer, não é para você mandar outra pessoa. É eu e você que Deus colocou, então é eu e você que temos que fazer. E ali ele foi lá, orou pelo menino, colocou as mãos, soprou sobre aquele menino e aquele menino voltou à vida. Por quê? Porque era para ele ir lá e orar pelo menino. Muitas vezes você quer mandar pessoas fazer aquilo que é para você fazer. Só que Deus já te escolheu, Deus já te chamou, Deus tem um propósito na tua vida. É para você fazer, não é para você mandar outro orar pela sua casa, não é para você pedir para outros fazer, orar pela sua família. Porque Deus já deu para você o poder e a autoridade. Deus já deu para você. Então é para você orar, é para você clamar, é para você buscar pelos teus, pela tua casa, pela tua família. Às vezes nós ficamos tristes, angustiados e precisando de oração de alguém. Só que Deus quer que nós nos levantamos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio se arrastando. Mesmo da forma que nós estejamos, não importa. Mas nós temos que nos levantar e fazer aquilo que Deus colocou para nós fazer. E ali aquela mulher recebeu essa bênção de ter o filho dela ressuscitado. Porque ali ele estava morto. Aquele menino estava morto. Só que ela buscou no Senhor. Ela foi atrás de quem poderia resolver a situação da vida dela. Muitas vezes nós esperamos no homem, em pessoas que vão nos ajudar, que vão fazer algo por nós. Mas somente o Senhor. Tem momentos da nossa vida que é só Deus. Tem momentos na nossa vida que nós temos que buscar o Senhor. É o Senhor, é na fonte. É na fonte que nós temos que buscar. Porque é da onde que vai vir o nosso socorro, é da onde que vai vir o que nós precisamos. Aquela mulher precisava que algo acontecesse na vida do filho dela que estava morto. E quem morreu muitas vezes acabou, não tem mais jeito. Mas para Deus, mesmo que esteja morto, viverá. Mesmo que o teu sonho, mesmo que aquilo que está dentro do teu coração parece que está morto, parece que morreu, mas vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar nessa manhã os teus sonhos, os projetos que Deus colocou na tua vida.
Talvez você olha e tá tudo morto, tá tudo parado, tá tudo sem condição de nada. Estamos vivendo dias maus, onde que estamos passando muitas situações difíceis, onde que estamos sendo provados pelo Senhor em todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Só que mesmo assim, não podemos negar o nome do Senhor. Não podemos deixar que as situações da nossa vida façam que nós nos afastemos do Senhor e da presença dEle. Às vezes a gente só quer ficar sozinho, com o nosso problema, com a nossa dor. Só que nessa manhã, Deus traz uma palavra ao nosso coração de que há a ressurreição e a vida para os nossos sonhos e projetos. Aquilo que parece que está morto na nossa vida, Deus reaviva nessa manhã. Deus ressuscita, assim como Deus usou aquele profeta e ressuscitou o filho daquela mulher. Que não havia situação, não tinha jeito para aquela situação. Era algo impossível. Deus está entrando em causas impossíveis nessa manhã. Deus está entrando com providência nessa manhã e Ele diz para mim e para você: sabe esse impossível? É esse aí que eu estou entrando hoje. Porque o possível você mesmo pode fazer. O possível eu e você podemos colocar a mão e fazer. Mas o impossível é com Ele. Coloca nas mãos dEle. Coloca nas mãos dEle que você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida. Fala assim: Senhor, essa causa aqui está aqui, ó, nas tuas mãos. Ele é advogado dos advogados, juiz do juiz. Deus já decretou a minha e a tua vitória. A nossa vitória já foi decretada por Deus. Nós estamos sendo preparados para receber, mas ela já foi decretada. Deus já decretou o meu e o teu milagre. Tem pessoas gerando o nosso milagre. Deus coloca pessoas na nossa vida para gerar o nosso milagre. Deus coloca pessoas para gerar o nosso milagre. Deus tem feito grandes coisas por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Ainda que estejamos passando dias difíceis, momentos difíceis, mas o Senhor, Ele é fiel. Ainda mais quando você coloca nas mãos do Senhor. Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso e eu glorifico o nome do Senhor. Eu tive passando dias difíceis, momentos muito difíceis, onde eu precisava de um agir do Senhor. Mas eu não coloquei as minhas mãos. Eu não tenho colocado as minhas mãos nas situações da minha vida, porque eu tenho deixado nas mãos do Senhor. Que pessoas me falem: você se defenda, fale algo, vai atrás, lute, faça isso, faça aquilo. Mas eu não sei ser assim. Eu sei colocar nas mãos do Senhor, esperar nele, confiar e esperar com paciência. E eu esperei numa causa que eu coloquei nas mãos do Senhor. E Deus me deu a vitória. Porque eu falei para o Senhor: Senhor, mostra quem eu sou. Mostra quem eu sou, Senhor. Simplesmente eu falei isso para Deus. E Deus tem mostrado quem sou eu. Na verdade, Deus tem mostrado quem sou eu. Então, tudo aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, você confia nele, espera nele, ele vai trabalhar em teu favor. E ele vai te defender. Ele não defende a gente quando a gente está tudo errado. Se a gente estiver errado, Deus não vai nos defender. Mas se você estiver com a razão, se você estiver certo em qualquer situação, seja ela qual for, Deus vai te defender. Se você estiver com a razão, Deus vai te defender. Deus vai se levantar em sua defesa. Ainda que você olhe para algumas situações e você pensa: está tudo acabado, está tudo destruído. Mas Deus, Ele vai se levantar em teu favor. Ele vai se levantar e vai te entregar a vitória. Independente do que pessoas falem de você, o que você é ou você deixa de ser.
mas o céu, ele te conhece. Deus sabe quem é você. Talvez as pessoas da tua casa, da tua família, o teu pai, a tua mãe, pessoas que estão ao teu redor não te conhecem. Mas Deus, ele te conhece, e nessa manhã o Senhor se levanta do trono para entregar a vitória sobre a nossa vida. Porque Deus, ele sabe quem é você. Deus, ele sabe quem sou eu. Nós não podemos colocar uma máscara e falar para Deus, eu sou isso, sou aquilo. Nós podemos fazer isso na frente de pessoas, mostrar aquilo que não somos. Mas Deus, ele nos conhece. Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe dos mínimos detalhes de você, o que você precisa, o que você espera em Deus, o que você coloca nas mãos dele. O Senhor está trabalhando nessa manhã. O Senhor está se levantando em nosso favor para agir em causas impossíveis sobre a nossa vida. Aquilo que é impossível, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Como ali na vida da Sunamita. O filho dela estava ali morto. Mas ela foi atrás de quem poderia ajudar ela. Ela foi atrás de quem poderia socorrer ela. E todo mundo que chegava perto dela, ela falava, está tudo bem. Ela estava com o filho morto dentro de casa, mas ela dizia, está tudo bem. Porque as pessoas não precisam saber da nossa situação. Pessoas não vão nos ajudar, não vão nos socorrer. Elas não vão conseguir fazer nada por nós. O que pessoas podem fazer é fazer uma oração por nós. Mas se Deus não for conosco, se Deus não estiver no barco da nossa vida, não tem como a gente vencer as batalhas que precisamos vencer. Mas quando nós colocamos diante do Senhor as nossas pelejas, as nossas causas, o Senhor age de uma forma extraordinária. Deus, ele é fiel nessa manhã. Deus está entregando vitória sobre as nossas vidas. Esse ano ainda não acabou. Esse ano não acaba sem que a nossa vitória chegue sobre a nossa vida. Esse ano não acaba em que antes que Deus faça um mover muito grande sobre a vida de cada um que está aqui nessa manhã. Se você crê nessa manhã, recebe. Recebe porque o Senhor, ele é fiel. O Senhor é maravilhoso. Deus é Deus de causas impossíveis. O possível nós fazemos, mas o impossível ele age. E tudo aquilo que o Senhor te prometeu, ele vai cumprir sobre a sua vida. Pode passar 1 ano, 5 anos, 20 anos, 30 anos. Eu não sei o tempo que você está esperando, mas continue esperando com paciência no Senhor, porque ele vai realizar o sonho e desejo do seu coração. Deus, ele trabalha de uma forma que nós muitas vezes não entendemos. Nós olhamos para situações na nossa vida e não compreendemos o porquê estamos passando aquela situação. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. E em tudo damos graças a Deus. No final, tudo dá certo. Ainda que nós pensamos que no meio do caminho há coisas que acontecem sobre a nossa vida que nos atrapalham de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor 100%. Muitas vezes são situações que acontecem na nossa vida, mas nós não podemos deixar que nada e nem ninguém venha atrapalhar aquilo que eu e você temos com o Senhor. Existem promessas de Deus que Deus nos fez que nós esquecemos, mas Ele não esqueceu. Existem coisas que falamos com o Senhor há muito tempo que falamos com Ele, promessas que fizemos para o Senhor. E hoje parece que está tudo apagado, mas hoje Deus traz vida a essas promessas. Promessas que o Senhor nos fez. De coisas grandes que Ele ia fazer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. O Senhor, Ele é fiel e ainda do cenário que você esteja passando, Deus já te entregou a vitória. Confia no Senhor e espera nele com paciência.
A palavra do Senhor nos fala sobre uma mulher que ela estava ali num poço e para a vida dela não tinha mais jeito. Ela teve 5 maridos e o que ela estava não era dela. Mas essa mulher, ela tentou fazer muitas coisas, ela tentou mudar de vida, de situação, mas a situação dela não mudava. Por muitos anos ela passou por situações difíceis. E ali ela ia naquele poço, num horário no qual as outras mulheres não iam. Para ela não ser vista, para não estar junto com as outras que talvez eram mulheres certas, e no caso ela era uma mulher errada. Mas Jesus teve um encontro com aquela mulher. E ali Jesus foi naquele poço, sozinho, porque os discípulos andavam ali com Jesus, mas naquele dia ele falou: vão comprar comida. Por quê? Porque ele precisava entrar em Samaria. Ele precisava entrar ali naquela cidade para ele ter um encontro com aquela mulher. E ali, quando ele chegou no poço, a mulher estava ali, tirando água do poço. E ele falou para ela: mulher, se tu souberas, se tu conheceras o dom de Deus, eu te daria água que você nunca mais vai ter sede. Mas não é uma água comum como essa. Essa água aqui a gente bebe, daqui a pouco a gente está com sede, não é? Você bebe essa água aqui, mas daqui a pouco você está com sede. Por quê? Ele é a água da vida. Ele é quem nos cura. Ele é quem nos salva. Ele que nos transforma a cada dia. Ele que trabalha na nossa vida. O Senhor é fiel para fazer grandes obras na nossa vida. Se nós abrimos o nosso coração para Deus, nós temos o verdadeiro encontro com o Senhor. Muitas vezes estamos na casa do Senhor, estamos na igreja, mas nós não tivemos ainda um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque no momento que nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é transformada. Não tem como a gente ser a mesma pessoa. Não existe, não tem como. Não tem como. Aquela mulher, ela teve um encontro ali com Jesus. A partir daquele momento, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Aquele encontro que ela teve com Jesus ali naquele poço, ela nunca mais ela foi a mesma pessoa. Porque ela foi transformada por Deus. Nós passamos muitos anos num processo com o Senhor para sermos transformadas. E o Senhor nos pega, nos moe, nos quebra, nos faz de novo. Quando ele vê que não está bom ainda, ele vai lá, quebra de novo. Nós somos barro na mão do oleiro. Nós somos vaso na mão do Senhor. Ele nos permite nos quebrar e nos faz um vaso novo. Mas se ele vê que ainda não está do jeito que ele quer, ele permite que situações aconteçam sobre a nossa vida para que nós sejamos quebrados, moídos na presença do Senhor e tenhamos um verdadeiro encontro com o Senhor e sejamos transformadas. Porque o nosso alvo não é a terra. O nosso alvo não é ficar aqui na terra, vivendo as coisas desse mundo, mas se irmos para a glória de Deus, porque lá o Senhor tem uma morada para a nossa vida. Lá o Senhor tem um lugar preparado para aqueles que vão conseguir vencer as tentações do mundo. Porque o Senhor disse na palavra dele, ele venceu o mundo. Jesus veio na terra e ele passou por muitas situações que talvez eu e você passamos ou não passamos também. Mas situações que nós passamos somente são para que a gente alcance algo maior. As tribulações, os sofrimentos, as dores, as humilhações, as percas que nós sofremos, é para que nós sejamos fortalecidas e conseguimos vencer. Para que nós possamos chegar no alvo, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Porque de que adianta o homem ganhar tudo nessa vida
Do que adianta a gente ter riqueza se a gente perder a nossa salvação? A nossa salvação é mais importante. Por isso que muitas vezes, irmãs, o Senhor permite na nossa vida muitas dificuldades. Tem pessoas que não é que ela é abençoada mais, é que pessoas transformadas por Deus, elas já estão num patamar melhor. Mas tem pessoas que não conseguem. Deus, ele vê, ele conhece o nosso coração. Tem pessoas que se ela consegue algo melhor, ela já quer ser melhor do que os outros. Ela já quer passar por cima de todo mundo. Só que Deus não é dessa forma que Deus trabalha. Deus quer que nós sejamos mansos e humildes, e às vezes as coisas materiais desse mundo nos fazem achar que somos melhores que as outras pessoas, porque outras pessoas não têm. Só que isso é uma realidade. Só que nós precisamos entender que as coisas desse mundo vão ficar tudo aqui. Tudo vai ficar aqui, não podemos levar nada quando formos. O que nós vamos levar é as nossas obras que nós fizemos diante de Deus. Aquilo que nós plantamos na presença do Senhor é o que nós vamos levar. Não vamos poder levar carro, casa, dinheiro, coisas materiais, não vamos conseguir levar nada. Temos que nos desapegar das coisas dessa terra e buscar o alvo que é o céu. A nossa salvação é mais importante. Muitas vezes passamos por muitas situações, mas a nossa salvação é o mais importante. Tenhamos que estar firmadas no Senhor, na presença de Deus. É nele que nós devemos nos firmar. É nele, é na presença dele. Sem ele, nada podemos fazer. Sem a presença de Deus, nada acontece. Não podemos fazer nada. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não estiver na tua casa, você pode fazer o que for, você pode pôr muralhas, você pode pôr portão elétrico, câmera, tudo, que não adianta nada. Se Deus não estiver dentro dessa casa com você. Chama Jesus para estar com você dentro da tua casa. Chama ele para estar no barco da tua vida. Convida ele e fala: Senhor, aqui é a minha família. Não importa como é a sua família. Não importa se um é de uma forma, outro é de outra. Mas confia no Senhor e ele vai salvar você e a sua casa. Porque Deus fez uma promessa para Noé, que seria ele, a família dele. Ali ele passou muitos anos construindo aquela arca. Muitos anos pessoas olhavam ele construindo aquela arca. Será que ninguém pensou? Por que será que ele está construindo essa arca? Será que não tem algo a mais? Porque às vezes o Senhor vai dar visão e revelação, não é para todo mundo. Não é para todos, mas é para os especiais dele, que ele tem algo, que ele vai mostrar algo que vai acontecer. E ali Deus avisou que ia vir o dilúvio, mas muitos não se prepararam. Muitos não estavam nem aí, não estavam dando ouvido à palavra de Deus. Com certeza o Noé e os filhos dele estavam ali construindo aquela arca. Passou muitos anos ele construindo. Então muitas pessoas nasceram, morreram, cresceram ali, vendo aquela arca sendo construída. E muitas pessoas não se atentaram, não estavam nem aí com nada. Mas a família de Noé, como Deus prometeu para ele, que era ele e a casa dele, a família de Noé entrou toda dentro da arca. Todos os animais entraram na arca e passaram muitos e muitos meses ali, muito tempo dentro daquela arca. Mas Deus deu a sabedoria para Noé construir a arca da forma que era para ser construída, para que quando viesse as águas não se quebrasse, não rachasse, não fosse destruída aquela arca. Porque Deus, ele estava com a presença dele do lado de fora ali protegendo, livrando de todo mal. Mas Deus deu a sabedoria para ele construir. Deus está dando sabedoria nessa manhã para você construir na tua casa, construir dentro do teu lar, com a presença de Deus. Não é murmurando, reclamando, questionando o Senhor.
Mas muitas das vezes nós não fazemos aquilo que é para nós fazer. A nossa boca é uma boca profética. Nós sabemos abrir a nossa boca para reclamar, questionar o Senhor, mas não sabemos abrir a nossa boca e profetizar para que bênçãos de Deus aconteçam sobre a nossa vida. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. O Senhor precisa que a nossa boca seja aberta e que haja palavras que saiam da nossa boca, para que as bênçãos do Senhor aconteçam sobre a nossa vida. Começa a profetizar coisas boas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Porque muitas das vezes a gente só sabe xingar, reclamar, questionar, falar palavras de maldição lançadas sobre a nossa casa. Mas temos que falar que a nossa família é uma bênção. O nosso marido é uma bênção. Os nossos filhos, a nossa casa é uma bênção do Senhor. E por isso que Deus ele permite passar por situações de dificuldade, momentos difíceis. Porque nós temos que estar ligados no Senhor. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando todos os dias para alguém. Alguém tem tido um encontro com Jesus. Talvez hoje pode ser eu ou você, ou amanhã nós não acordar mais. Mas o hoje, o presente que Deus nos entrega nesse dia, que nós possamos estar com o Senhor no nosso pensamento, que nós possamos estar afirmadas em Deus, na presença dEle. Porque vai chegar um momento em que Deus ele não vai poder fazer nada por aqueles que estão afastados da presença dEle. Pessoas que não estão com Deus no barco da sua vida. Vai chegar um momento em que vão ser abandonados essas pessoas, que vão ficar a desdenho do mal. Por isso que nós temos que nos levantar como as mulheres de Deus que somos, mulheres chamadas, escolhidas pelo Senhor, para lutar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. É nós que temos que lutar. O Senhor não levantou nosso marido, mas levantou nós, mulheres sábias, para edificar o nosso lar. Muitas vezes nós temos sido tão tolas. Nós temos sido tão tolas em situações que não sabemos agir, não sabemos o que fazer. Mas começa a colocar nas mãos do Senhor. Começa a profetizar que você e a tua casa vai servir ao Senhor. Porque a gente pode ter tudo nesse mundo, mas se a nossa família não estiver na presença de Deus, de que vale? De que vale ganhar o mundo e o fundo e perder a salvação? De que vale tantas coisas nessa vida se nós não tivermos a presença de Deus conosco e com a nossa família? A gente saber que tem um Deus que guarda, que luta, que peleja em favor dos nossos, em que o ladrão não vai vir e vai roubar, em que o ladrão não vai entrar à noite na nossa casa e vai roubar o que há de mais precioso. Porque enquanto nós dormimos, o Senhor está acordado, cuidando de nós, mesmo quando nós estamos dormindo. O Senhor nos protege, nos livra de todo mal. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Hoje eu olho para coisas que eu passei e que eu tenho passado, porque a vida do crente não é fácil. Você viver na presença de Deus não é fácil, vão vir muitas lutas, vão vir adversidades, vai vir muitas coisas, mas nós temos que entender, mulher. Isso eu tenho entendido no meu dia a dia, na minha própria vida. Eu estava muito triste com muitas situações que estavam acontecendo sobre a minha vida, dentro da igreja. Eu me entristeci com pessoas. Só que eu não me levantei para falar nada. Somente eu coloquei nas mãos do Senhor. E eu fiquei triste. Porque quando você é uma pessoa que você é ativa, você faz muitas coisas e daqui a pouco você para, você fica triste. E a tristeza, ela toma conta do nosso coração. E alguns dias eu tenho passado um processo difícil, no qual eu entreguei nas mãos do Senhor essa situação que eu estava vivendo dentro da igreja.
Eu estava dentro da igreja, mas eu me sentia excluída. Eu me sentia abandonada, excluída por todos. E mesmo assim eu fui. Teve uns 2 cultos que eu não fui para a igreja. Os últimos 2 cultos. Quando foi no domingo, o meu marido queria ir para a igreja. Só que eu falei, eu não vou. Hoje eu não vou. E a minha neta, ela veio e me chamou, vó, vamos para a igreja. E a gente não foi. E passou. Quando foi no outro dia, Deus ele fez um reboliço e agiu grandemente em meu favor. Mas ali eu entendi. E nem a minha nora não foi para a igreja. Meu filho não foi. As minhas 2 netas não foi. Meu marido não foi. Ninguém foi para a igreja, eu falei. Tá vendo? Se eu cair, a minha casa cai. Independente da situação que eu esteja passando, eu tenho que me levantar. Eu tenho que me levantar e me arrastando, não importa. Mas eu preciso me levantar. Você precisa se levantar nessa manhã, mulher. Independente da situação, mas é você que Deus colocou para se levantar. E ali eu vi se eu não fui para a igreja, a minha família toda não foi. Ninguém da minha casa foi. E ali eu entendi que eu não tenho escolha de ficar em casa em dias de culto. Eu preciso me levantar, mesmo com dor, mesmo ferida, mesmo machucada. Independente do cenário, eu tenho que me levantar e ir buscar pela minha família. Porque enquanto eu estou lá, Deus está fazendo a grande obra sobre o meu filho, sobre a minha casa, sobre a minha nora, sobre as minhas netas. Meu filho se casou tem um tempinho, meu filho casou, e a minha nora já tinha 2 filhas. E Deus fez assim uma grande obra, e está fazendo uma grande obra na vida delas, da minha nora, das minhas 2 netas. E agora a minha nora está grávida, para a glória de Deus. Um presente que Deus me falou lá em São Paulo. Há uns 2 anos atrás, Deus falou que estava me entregando um lindo presente. É esse presente que está chegando para a minha vida. Então é isso que eu falo para você, mulher, nessa manhã. Não desista. Lute pela tua casa, lute pela tua família, porque aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. E agora está sendo gerado o meu neto, que eu creio que é um menino, porque Deus já falou comigo que é um menino. Antes dela engravidar, Deus já tinha falado comigo que eu ia ter um neto e que ia ser um menino. Então, Deus, ele é fiel, irmãs. Deus, ele é maravilhoso. Independente das lutas que nós estejamos passando, independente do cenário, Deus é fiel e maravilhoso. Às vezes nós vamos perder algumas coisas. Eu perdi o meu filho. Não perdi, porque Deus levou para ele. Meu filho, Deus levou para ele. Então, eu precisei seguir em frente, eu preciso viver. Por mais que muitos dias eu queria desistir, parar, mas eu preciso me levantar, eu preciso viver pela minha família, pelos que ficou. Não adianta eu me enfiar dentro de um quarto e só pensar no meu filho que se foi, que Deus levou para ele. Mas eu preciso me levantar e buscar pelos que estão aqui. Então nós não podemos. Claro que tem dias que a dor é imensa. Meu filho, ele era muito amado por mim. Eu daria minha vida para o meu filho estar aqui. Meu outro filho, pelos meus 2 filhos, que são 2 filhos homens. Mas hoje o meu filho mora comigo, com a família dele, com as minhas netas. E Deus, ele é fiel, eu glorifico o nome do Senhor. Porque eu tive momentos que eu achava que a minha vida tinha acabado porque o meu filho morreu. Porque o meu filho não estava mais aqui, então eu achava a minha vida acabou, não tem mais sentido. Nada vai ter sentido mais na minha vida sem ele. Mas Deus foi há 2 anos, há mais de 2 anos já. Deus me fez eu entender que eu preciso dele, somente ele na minha vida. É o Senhor, é ele. Independente do dia bom, do dia mau,
o dia difícil, o dia que você está feliz, o Senhor está conosco em todos os dias. Em todo dia, Deus está conosco. Nós precisamos dele, é da presença dele. É ele. Não são a nossa família, os nossos filhos, o nosso marido. Nós precisamos do Senhor, da presença dele. Nós necessitamos do Senhor. É ele, a presença dele. É somente ele por nós. É o Senhor. Independente das percas, independente das lutas. Mas nós temos que ir buscar o Senhor, temos que buscar Ele enquanto nós podemos o encontrar ainda, enquanto o Senhor está disponível para nós, porque vai. Tá sem áudio. Glória a Deus, irmãs. É para continuar? É para a gente poder finalizar, para orar também pelos pedidos de oração. Então, irmãs, Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. E em todo tempo temos que dar glória a Deus. Independente do cenário, independente da situação que você esteja vivendo, glorifique o nome do Senhor, porque as bênçãos do Senhor nos alcançarão quando nós obedecemos à voz do Senhor, quando nós estivermos firmadas na presença de Deus. Mas não desiste da tua família, não desiste do que você olha hoje e parece que está tudo perdido. Em muitos momentos eu olhava para minha casa, para o meu filho, para o meu marido, para os meus 2 filhos, e eu pensar, eu sempre tive muita fé e acreditei que Deus ia fazer uma grande obra na vida deles. Só que quando eu olhava para a situação ali e olhava e somente entregava nas mãos do Senhor. Mas no momento que a gente se levanta, Deus, ele faz uma grande obra sobre a nossa vida. E ali no final do ano passado, meu marido ainda bebia. E quando foi no Natal, eu fui lá, comprei as bebidas do final do ano, do Natal. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui e orei em todas as bebidas. Nas cervejas que eu tinha trazido, comecei a orar nas cervejas e deixei lá. Aí ele chegou de viagem, nós foi comemorar o Natal, tudo. Aí ele não bebeu. Aí ele foi e tomou champanhe. Mas eu nem me liguei que eu tinha orado pelas bebidas, né? Tinha esquecido. E aí, para honrar a glória do nome do Senhor, até hoje, desde dezembro, meu marido não bebeu mais. Então é isso, irmãos. Ora, confia no Senhor, porque quem vai fazer a obra é Ele. E até hoje meu marido não bebeu mais. Vai fazer 1 ano já. Só que eu não falei para ele que orei pelas bebidas, não falei nada. Somente orei nas bebidas e falei, Senhor, eu não aceito mais essa situação. Senhor, eu não aceito mais o meu marido beber. E orei e falei com o Senhor. E orei naquelas bebidas. Aquelas bebidas acabou sendo jogada tudo fora. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, irmãs, confia no Senhor. Coloca tudo nas mãos dele. Meu filho bebia também. Há muito tempo ele não bebe mais. Meu filho, graças a Deus, está firme também na igreja. Só meu marido que está meio lá e meio cá, mas eu sei que Deus está fazendo uma grande obra na vida dele. Mas grandes coisas o Senhor tem feito na minha casa, na minha família. E hoje eu vejo eu e a minha casa servindo ao Senhor. Minhas netas vão para a igreja. Minha nora vai para a igreja. E é assim, temos que nos levantar, independente da situação, independente do que você esteja passando. Mas se levante pela tua casa, pela tua família, porque quando você se levanta, Deus ele se levanta em teu favor. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. A irmã vai estar orando pelos. Eu vou pedir, se vocês quiserem colocar aqui ou falar, alguém quer falar alguma coisa? Pastora Vanessa, pode orar pelos pedidos? Sim, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Jesus, estamos diante da tua presença, Senhor.
Meu Deus, nesse momento, Pai, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, Jesus. Que não seja eu, mas o Senhor. Que o Senhor possa, Deus, fazer uma grande obra. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, em favor de cada pedido. Cada pessoa, Senhor, que está aqui diante do Senhor. Cada pessoa que colocou um pedido de oração. Que o Senhor vá de encontro nesse momento, Jesus, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa curar os enfermos, repreender todo mal, que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, agir em favor daquelas que estão esperando no Senhor. Que o Senhor possa batalhar as pelejas das tuas filhas. Que o Senhor possa despedaçar todo o jugo, quebrar as prisões. Que o Senhor nessa manhã possa entregar a vitória. Entrega livramento nessa manhã. Glorificado o nome do Senhor, porque enquanto as tuas filhas estão aqui diante do Senhor, o Senhor está pelejando e trabalhando em favor da vida delas, em favor das causas impossíveis, em favor, meu Deus, daqueles que não estão perto, até aqueles que estão longe. O Senhor nessa manhã está dando livramento para pessoas, para parentes de pessoas, de algumas dessas mulheres que estão nessa manhã, nesse momento aqui em oração. O Senhor está dando livramento de morte. O Senhor está dando livramento de acidente. O Senhor está entrando e agindo dentro de carros, dentro de motor de carros, e repreendendo toda a enfermidade, todo o mal, toda raiz de enfermidade. Que o Senhor cura nessa manhã o câncer. O Senhor cura, o Senhor restaura. Deus é Deus. Deus é Jeová Rafael, Deus que cura. Deus faz o impossível acontecer nessa manhã. Deus abre as portas que estão fechadas. Senhor Deus, cura coração de crente ferido, de mulheres que estão com coração ferido, mulheres que estão cansadas de lutar, mulheres que estão cansadas de buscar pela tua família e não vê nada, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está operando. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus é Deus, que Ele faz. Deus está fazendo, ainda que você olhe e não vê nada, mas Deus está trabalhando. Deus está pelejando pelejas nessa manhã. Pode ter certeza que você tem confiado no Senhor, você tem esperado no Senhor. Pode ter certeza que vai haver muitos e muitos testemunhos de milagre nesse grupo de pessoas contando milagres e providência do céu, de cura, de libertação. Porque Deus, Ele é Deus que faz hoje, irmãs, não é amanhã, não é daqui uma semana. Mas Ele é Deus de já, Ele é Deus desse momento, Ele é Deus de agora. Enquanto estamos aqui na presença de Deus, Deus está trabalhando, pelejando em nosso favor. O Senhor é fiel, é maravilhoso. Deus tem entregado causas na justiça, causa que o advogado está parada, mas o Senhor está se levantando do trono como juiz do juiz e Ele já decretou a tua vitória nessa manhã. Deus já decretou a tua vitória. Recebe nessa manhã a tua vitória, mulher. Deus já decretou a tua vitória. O Senhor é Senhor fiel, é Deus poderoso, é Deus que visita até a quarta geração daqueles que o temem, para abençoar, para dar vitória. O Senhor é fiel, glorificado o nome do Senhor. Que Deus abençoe todas as irmãs nessa manhã. Recebe essa palavra no seu coração e essa oração. O Senhor é fiel, tenha certeza que Deus está aí com você. Deus está com você, Michele. O Senhor é na tua vida. O Senhor te escolheu como cabeça e não por cauda. O Senhor é contigo, mulher de Deus. Michele, você é uma mulher de Deus. Você está tão cansada. Você está tão exausta. Você está tão cansada que você não consegue nem orar mais, você não consegue mais falar com o Senhor. Mas o Senhor, Ele te conhece, Ele sonda o teu coração. Ele sabe o teu pensamento. Muitas vezes você deita a cabeça no travesseiro, só que você não consegue dormir. Você não consegue, a sua mente fica assim, ó, bagunçada, de tanta coisa. E você não consegue mais orar.
Você não consegue mais. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele te fortalece, Ele te diz: eu estou no barco, eu estou no controle da tua vida. Somente confia em mim. Espera em mim, Michele, porque eu sou teu Deus e eu me levanto do trono hoje em favor da tua vida. Eu me levanto hoje em favor da tua causa. As tuas causas são impossíveis. São muitas situações difíceis no qual você está vivendo, mas o Senhor te diz: eu hoje me levanto em favor das tuas causas. Eu hoje me levanto e entrego a vitória na tua vida, Michele. Eu sou teu Deus, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Muitas vezes você passa por situações que você não entende, mas é o Senhor, Ele está te quebrando. O Senhor está te amassando. Por quê? Porque Ele quer que você seja forte e corajosa. Deus não te chamou para ser humilhada. Deus não te chamou para ser pequena, mas Deus te chamou para ser grande. Grande nessa terra, uma mulher guerreira forte. As lutas têm sido para te fortalecer, só que você tem esmorecido. Você tem ficado para baixo, tem dia que você não tem vontade de levantar da tua cama. Porque você pensa: eu vou me levantar para quê? Tem dias que você quer só ficar dormindo e não acordar. Mas Deus te trouxe nessa manhã para te dizer: eu sou o teu pai. Eu sou o teu Deus e eu me levanto em favor das tuas causas hoje. Hoje você não era para você estar aí. Não era para você participar, você não queria. Você não queria participar, mas no último minuto Deus ele trocou no seu coração porque ele queria falar com você. Porque você está cansada, muitas vezes, de ouvir algumas coisas e nada acontecer, nada mudar, nada parece que muda, tudo continua do mesmo jeito. Mas é o que diz nessa manhã, nesse dia de hoje, pode marcar. Eu, Senhor, me levanto em favor da tua vida. Eu me levanto em favor da tua causa. Aqueles que te caluniam, que falam de você coisas que não são verdade. Eu, Senhor, me levanto e eu sou o teu respaldo. Eu sou o teu respaldo, eu te defendo nessa manhã. Eu vou te defender diante do adversário. Eu vou te defender diante das pessoas que estão te humilhando. Pessoas que estão falando: aonde está o seu Deus? Aonde que está o seu Deus? Aonde que está o seu Deus? Por que que você está passando por tantas coisas ruins, tantas situações difíceis? Mas o Senhor te diz que hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia que Deus vira o teu cativeiro. Hoje Deus vira o teu cativeiro. Porque o Senhor viu. Ele achou graça em você e ele sabe que a partir de hoje você não suportaria mais o que você estava vivendo. Então Deus ele entra com o bálsamo da cura. Deus ele vai renovar as tuas forças aí agora. Deus ele já está renovando as suas forças, porque você não tinha força nenhuma mais. Você não tinha mais força de se levantar, mas hoje o Senhor te levanta com as mãos fortes e poderosas dele. O Senhor é fiel na tua vida, Michele. O amor do Senhor é muito grande pela tua vida. O Senhor é fiel, ele é maravilhoso. Ainda que houve muitas percas na tua vida, não é porque você perdeu que Deus não é na sua vida. Não é porque você perdeu que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não é com você. Mas o Senhor, ele é fiel e ele é maravilhoso. Ainda que nós vamos ter que passar alguns processos difíceis, mas o Senhor, ele está no barco da nossa vida. Assim como o louvor que louvou no começo. Fala isso. Fala isso. Fique com essa palavra nessa manhã. Que o Senhor é na tua vida e Deus te escolheu para uma grande obra. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Deus não vai permitir que você perca mais nada. Tudo aquilo que o inimigo levou da tua vida, Deus vai restituir. Deus vai restituir 100 vezes mais
Tudo que o inimigo levou da tua vida, Deus vai restituir sobre a tua casa, sobre a tua família. Tudo aquilo que o mal levou, Deus vai te devolver em dobro, em alegria, em bênçãos do céu. Se prepare para contar muitos e muitos testemunhos. De tempo em tempo você vai vir, vai contar testemunho nesse grupo das bênçãos que o Senhor está fazendo sobre a tua vida. A partir desse momento, Deus virou a página de derrota, a página de humilhação na tua vida. Deus vira hoje essa página e Deus escreve uma nova história. Deus escreve uma nova história na tua vida, Michele. Louvado, engrandecido o nome do Senhor. Recebe livramento nessa manhã para você e a tua casa. Recebe as bênçãos do Senhor, porque Deus é maravilhoso, Ele é fiel na tua vida. O Senhor te ama. Ele tem um amor muito grande por você. Ainda que muitas vezes você pense, Deus não me ama. Deus, o Senhor não me ama. O Senhor não tem como eu estar passando por tanta coisa e o Senhor me amar. Mas hoje Deus te trouxe aqui, nesse grupo de mulheres abençoadas, para te falar o quanto você é especial para Ele e o quanto você é amada do Senhor. E Deus, Ele está escrevendo uma nova história sobre a tua vida. Eu vejo Deus escrevendo. Sabe, Deus virou a página de derrota e está escrevendo bênçãos, bênçãos, muitas, muitas vitórias sobre a tua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, irmãs? Que Deus abençoe. Louvado, engrandecido o nome do Senhor. O Senhor é fiel e é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Nós que agradecemos, pastora, Deus abençoe, viu? Que continue abençoando a sua vida e a família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, meninas. Deus abençoe cada uma. E a minha é uma fofa. Eu sempre chamo ela de fofa, ela fala que a mãe dela já é o apelido dela, e ela é mesmo. Deus é com ela. Glória a Deus. Deus é bom, Mi. Deus é bom. Obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Alguém quer falar algo? Eu quero tirar uma foto que não deu para a gente tirar antes. Quem puder colocar o vídeo para a gente tirar foto, vou falar já. 1, 2 e já. Aí, glória a Deus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tenham um dia maravilhoso, cheio de paz, cheio de alegria e cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Beijo. Amém. Beijo. Deus abençoe. Obrigada, pastora. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Amém. Amém.